Você vai encontrar Malaquias, você vai encontrar Zacarias, você vai encontrar o livro de Ageu, certo? Depois do livro de Ageu, você vai encontrar, depois do livro de Ageu vem o livro de Sofonias, você vai encontrar Abacuque, certo? Então, vindo do final do Antigo Testamento. Hoje nós vamos ler apenas os primeiros 4 versículos do capítulo 1. Abacuque, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 4. Quem encontrou pode dizer amém. O som está chegando normal aí em cima, está me ouvindo direitinho? Muito bem. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Até aqui. Senhor Deus, eu quero nesta noite pedir a Tua graça para que nós possamos ministrar a Tua palavra dentro, ó Deus amado, dessa palavra vinda do profeta Abacuque. Que possamos extrair lições para as nossas vidas, Senhor, e que possamos crescer no conhecimento e no amor da Tua palavra. Faz maravilhas em nosso coração. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, este livro que nós temos diante de nós, o qual nós pretendemos estar fazendo uma exposição dele, é um livro que está inserido numa parte do Antigo Testamento que nós conhecemos como profetas menores. Por que é que eles são chamados de profetas menores? Eles são chamados de profetas menores, não porque eles sejam menos importantes do que as outras profecias, os outros livros que foram escritos por outros homens de Deus. Eles são chamados de profetas menores, porque foram homens que Deus usou para transmitir um número menor de profecias. E isso não significa que essas mensagens proféticas tiveram uma importância menor. De jeito nenhum, são mensagens profundas. E a gente vai ver que o livro de Abacuque, ele é um livro breve. Esse livro é composto apenas por 3 capítulos. E nós vamos ver que esse livro, ele é um livro onde o profeta questiona Deus, faz pergunta a Deus, ele ousa inclusive confrontar a Deus. É interessante o que a gente vai descobrir aqui no desenrolar do estudo do livro de Abacuque. Mas a gente vai ver que mesmo sendo muito curto esse livro, ele é perturbadoramente atual. O livro de Abacuque, que foi escrito há milênios, que está há milênios distante de nós, ele é perturbadoramente atual. Porque, se você for ver, ele é um livro que trata de política internacional, ele fala de opressão econômica, violação dos direitos humanos, violência brutal na guerra e decadência moral e religiosa. Esse livro nos fala também sobre a soberania de Deus e fala-nos sobre o avivamento espiritual. Então, meus queridos, nós podemos observar e comparar as grandes tensões políticas, sociais
econômicas, morais e espirituais da atualidade ao examinar a mensagem de Abacuque. Isso me deixa impressionado porque a palavra de Deus é atualíssima. A palavra de Deus não envelhece, a palavra de Deus não caduca, a palavra de Deus não perde o seu valor. Passa-se o céu e a terra, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Amém, gente? Então, nesta noite, eu gostaria de, em primeiro lugar, ao expor esse livro, levantar a seguinte pergunta: quem era Abacuque? Para a gente entender a sua mensagem, a gente precisa compreender, no caso, as raízes do autor dessa mensagem. E é impressionante que, de acordo com a Bíblia e de acordo com os pesquisadores, com os estudiosos, não existe dados históricos ou qualquer outra informação na Bíblia acerca de quem era ou de quem foi Abacuque. Esse personagem bíblico não é citado, não é visto, não é apresentado em nenhum outro livro do Antigo Testamento e também não é citado no Novo Testamento. Ele é chamado de o profeta, sendo possível, portanto, que além de possuir o dom da profecia, fosse também membro do grupo de profetas profissionais, porque no Antigo Testamento tinha profetas profissionais. Ele também era um dos cantores do templo. Você vai ver isso no próprio livro de Abacuque, no capítulo 3 e no versículo 19. Ao que tudo indica, ele fazia parte dos ministros que louvavam a Deus no templo, ou pelo menos ele ajudava na organização do culto que se rendia a Deus. São essas informações que nós temos acerca de Abacuque. Outras ainda, que ele foi contemporâneo do profeta Jeremias em sua terra, ou seja, em Jerusalém, e ele foi também contemporâneo de Daniel, já na Babilônia. Então a gente pode até dizer que esse livro é um livro pré-exílico, mas que aconteceu bem perto de Deus levantar Nabucodonosor para castigar os filhos de Israel, porque é sobre isso que esse livro também trata. E a segunda coisa que a gente pode observar sobre Abacuque é acerca do significado do seu nome. Os estudiosos afirmam que o nome Abacuque é um nome muito raro, com significado incerto. Para eles, o nome Abacuque significa abraçar, acolher. Para Jerônimo, que foi um dos pais da igreja, que traduziu a Vulgata Latina, traduzindo a Bíblia do latim, do grego para o latim, ele disse que o nome Abacuque significa abraço, mas é aquele abraço de luta, não é aquele abraço normal, é um abraço de luta. E segundo Jerônimo, esse abraço seria assim, porque tal como Jacó no val de Jaboque lutou com Deus, dizendo: eu não deixarei você ir embora antes que você me abençoe. Do mesmo jeito, segundo Jerônimo, Abacuque lutou com Deus. Abacuque agarra Deus num grande e forte abraço, do qual não quer largar, enquanto busca a resposta para as suas mais íntimas
e profundas indagações. Agora veja bem, da mesma forma que Abacuque abraça a Deus, ele abraça o povo para comunicar-lhe com calor a consoladora verdade da presença de Deus em suas vidas. Para Lutero, o grande reformador protestante, Abacuque significa o abraçador, ou aquele que abraça o outro, ou toma o outro em seus braços. Assim, Abacuque é aquele que abraça o povo, toma-o em seus braços e o segura, conforta-o, como uma mãe abraça uma criança que chora e a acalma. Essa era a grande missão do profeta: abraçar o povo em nome de Deus e abraçar a Deus em nome do povo. É esse o significado do nome Abacuque. E aí me transmite nesse significado uma lição extraordinária. Primeiro, eu posso dizer que Abacuque era o intercessor, porque o intercessor é alguém que se coloca entre Deus e uma pessoa, ou que se coloca entre Deus e um povo, e pleiteia diante de Deus a causa daquela pessoa, ou a causa daquele povo, como se fosse sua mesmo. Era um homem que se identificava com a dor e com o sofrimento do povo, e sentia aquilo que o povo estava sentindo também. Então é esse o significado do nome desse homem chamado Abacuque. A terceira coisa que nós descobrimos também, que nós procuramos saber, é em que data Abacuque escreveu este livro profético. E ao que tudo indica, a profecia desse homem de Deus foi escrita quase no fim do reinado de Josias, que foi um bom rei, que reinou nos anos 640 a 609 a.C. Entenda-se que no Antigo Testamento, os anos eles são vistos em ordem decrescente, porque ele reinou de 640 a 609, porque ele reinou 640, começou a reinar em 640 antes do nascimento de Cristo e terminou o seu reinado em 609 antes da vinda de Cristo. É por isso que a gente diz de 640 a 609. Então, ele reinou quantos anos? O rei Josias? De 640 a 609, ele reinou 31 anos sobre Israel. Mas, meus queridos, de preferência depois da destruição de Nínive pelas forças dos babilônios, medos e citas combinados em 612 a.C. Ou seja, o que os escritores afirmam é que Abacuque reinou, profetizou no reinado de Josias, que começou em 640 até 609. Mas a profecia de Abacuque se deu exatamente no ano 612, segundo alguns estudiosos. Por quê? Foi nesse período que esses impérios se levantaram para destruir o povo de Deus. Deixa eu situar vocês um pouquinho na história bíblica, para que vocês possam ir acompanhando direitinho todo o processo. Vocês sabem que Deus escolheu um homem da terra de Ur dos Caldeus, que inicialmente tinha o nome de Abrão, não é verdade? Você vai encontrar essa escolha, esse chamado de Deus para esse homem chamado Abrão, em Gênesis capítulo 12. Abrão morava onde? Abrão morava numa cidade chamada Ur dos Caldeus. A cidade de Ur dos Caldeus
era uma cidade bem desenvolvida para a realidade daquela época. Era uma cidade que já era considerada uma cidade cosmopolita. E conta-se que Abrão era um homem bem situado na sociedade de Ur, que tinha uma função, um cargo público, inclusive tendo acesso à presença do rei. E essa cidade é chamada de Ur dos Caldeus, porque ficava exatamente na Caldeia, ou na região, exatamente onde tinha na região da Mesopotâmia, onde estava a Babilônia, que era a região do crescente fértil. Era uma região idólatra, pagã, politeísta, que tinha conhecimento de diversos deuses, mas não tinha conhecimento do verdadeiro Deus de Israel. Nesse tempo não havia nação de Israel, do verdadeiro Deus criador dos céus e da terra. E a Bíblia diz que Deus apareceu a esse homem chamado Abrão e disse-lhe: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa dos teus pais e vai para uma terra que eu te mostrarei, e eu te abençoarei grandissimamente e farei de ti uma grande nação. Ou seja, presta atenção, o mundo de então era um mundo politeísta. O que é isso? Era um mundo que adorava a diversos deuses, e o verdadeiro Deus, criador dos céus e da terra, se revela a este homem chamado Abrão, para que ele saísse daquele contexto de idolatria e fosse para uma terra que Deus o mostraria. Através daquele homem, Deus formaria uma nação monoteísta. O que é isso? Uma nação que adoraria a um único Deus, a um Deus criador e não um Deus criado pelo homem. E Abrão fez, ele ouviu a voz desse Deus, saiu e ele peregrinou, chegando na terra de Canaã, e ali ele ofereceu um altar ao Deus que lhe apareceu, e mais uma vez Deus lhe prometeu que daria toda aquela terra para ele. Resumindo, através de Abrão, que teve o seu nome mudado para Abraão, de pai exaltado, ele recebeu o nome de pai de uma grande nação. Através dele, a nação de Israel foi gerada, porque Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou 12 filhos, que nasceram as 12 tribos de Israel, e foi através das 12 tribos de Israel que nasceu a nação de Israel. E qual era o projeto de Deus ao criar a nação de Israel? Era abençoar aquele povo, para que as demais nações que não conheciam a Deus, olhassem para a bênção que Israel estava recebendo e se convertesse ao Deus que Israel servia. Era essa a intenção de Deus. Israel realmente sofreu muito. José foi vendido como escravo pelos seus irmãos e viveu na terra do Egito, mas Deus preservou José. Veio uma grande fome sobre toda a terra, e José, de escravo e prisioneiro, se torna o governador do Egito, que traz toda a sua família de Canaã para o Egito. Os filhos de Israel passam 400 anos na terra do Egito. Quando José morre, se levanta um rei que não conhece a José, e os filhos de Israel, que vivia bem na terra de Gósen, agora se tornam escravos dos egípcios. E é nesse contexto que Deus levanta Moisés. Moisés vai, e depois da manifestação das 10 pragas, o faraó do Egito permite que Israel saia da terra do Egito e volte para a terra que Deus tinha prometido dar por herança aos filhos de Israel. Eles atravessam o Mar Vermelho, eles são perseguidos, atravessam o Mar Vermelho, os egípcios são mortos. Do outro lado do Mar Vermelho, eles entram no deserto do Sinai, ou no deserto do Saara, se você quiser assim chamar. A viagem a pé do Egito até a terra de Canaã passava no máximo 3 meses para se chegar lá. No entanto, os filhos de Israel passaram 40 anos vivendo como nômades no deserto, por causa de pecado, por causa da desobediência.
E aquela geração toda que saiu do Egito, morreram todos, por causa da incredulidade, ficando apenas Josué e Calebe. Nem o próprio Moisés entrou na terra do Egito. Ele viu a terra de longe, mas depois morreu e foi sepultado pelo próprio Deus no Monte Nebo. Só quem entrou foram dois homens, entraram dois homens, Josué e Calebe. E a nova geração que nasceu nesses 40 anos de peregrinação, que entrou juntamente com Josué e Calebe. Primeira cidade que eles conquistaram em Canaã foi Jericó. A cidade foi destruída e eles invadiram e Deus foi dando vitória. Aí entrou aquele período que é chamado de período dos juízes. O último juiz de Israel foi Samuel. E no período de Samuel eles pedem um rei. E aí Israel entrou na monarquia, no período da monarquia. O primeiro rei de Israel foi Saul, que não andou segundo a vontade de Deus, e Deus o rejeitou. E aí ele perdeu o seu trono, e Deus levantou um rei, que era um homem segundo o seu coração. Como era o nome desse rei? Como? Davi. Davi expandiu o reinado de Israel, alargou as fronteiras de Israel. Envelheceu, e quem assumiu o trono em lugar de Davi foi o seu filho. Como era o nome do filho de Davi? Salomão, que em hebraico é Shalomon, que quer dizer filho da paz, que significa o pacífico. E Salomão, na sua juventude, ele amava o Senhor, pediu sabedoria ao invés de riqueza, e esse pedido agradou tanto a Deus, que Deus lhe deu tanta sabedoria, que homem antes nem depois dele foi igual a ele. Mas Salomão apartou o seu coração de Deus, se desviou, permitindo que as suas muitas mulheres construíssem altares a outros deuses. E o reino de Israel, já no final do reinado de Salomão, sofreu um declínio, saiu daquele pico de crescimento e começou a decrescer. Salomão morre, e quem assume o trono é o seu filho Roboão. Nesse período, a nação de Israel já não aguentava mais o peso dos impostos e da opressão que eles sofriam sob o domínio de Salomão. Eles se aproximam de Roboão e diz: olha, dize-nos se tu serás um bom rei sobre nós, porque o teu pai já estava cobrando impostos pesados demais. Roboão foi falar com os conselheiros do seu pai Salomão, e os conselheiros disseram: fala pacificamente com esse povo, e você vai conquistar o coração desse povo. Aí Roboão também foi pedir conselho dos jovens da sua época, jovens sem experiência, que disseram para eles: não seja besta, não seja fraco. Se você demonstrar fraqueza, esse povo vai pisar em você, vai montar em teu pescoço. Seja duro com o povo. Aí Roboão reúne o povo e diz: pessoal, eis aqui a resposta que eu tenho para vocês. O meu dedo mindinho é mais pesado do que a mão do meu pai. Se o meu pai vos feriu com açoite, eu vos ferirei com escorpiões. Nada de melhora, nada de afrouxar para vocês. Aí o povo se revoltou e disse: que parte nós temos com o filho de Jessé? Aí é nesse momento que aquela nação forte e sólida, constituída por 12 tribos, é rasgada, e se levanta nessa hora um homem chamado Jeroboão, filho de Nebate, que consegue roubar o coração de 10 tribos. Apenas 2 tribos ficaram com Roboão, as tribos de Judá e de Benjamim, e as 10 tribos foram com Jeroboão, filho de Nebate. E aí, ou seja, o único reino foi dividido, e agora tinha 2 reinos numa nação. O reino do norte estabeleceu Samaria como a sua capital, e o reino do sul, que era o reino de Judá,
continuou tendo Jerusalém como sua capital. Ou seja, aquela nação que deveria ser a maior potência do mundo, foi fragmentada por causa do pecado. O que aconteceu? É que Jeroboão, filho de Nebate, vendo que os filhos de Israel que seguiram a ele, saíam do norte para o sul para adorar a Deus em Jerusalém, onde já estava o templo que foi erguido por Salomão, com medo do povo saindo de lá e ir para o sul, voltasse o seu coração e quisesse ficar nas tribos do norte, ele começou a erguer altares a muitos deuses, e Jeroboão levou os filhos de Israel a uma idolatria que a Bíblia diz que jamais foi visto na história de Israel. Por causa disso, Deus levantou o rei da Assíria, chamado de Tiglat-Pileser. O rei da Assíria era uma nação que era conhecida pela sua agressividade, pela sua violência. Quando eles conquistavam a nação, além de matar muita gente e espetar a cabeça em varas e deixar expostos em vários pedaços de pau, digamos assim, para servir de exemplo, ele fazia isso. Eles vazavam os olhos das pessoas, torturavam, uma coisa terrível. Resultado, as tribos do norte desapareceram, foram erradicadas do planeta Terra. Israel, que deveria ser a maior nação, ficou aquela nação pequena, e Deus falou para os filhos de Israel que eles se mantivessem fiéis, porque Deus tinha prometido a Davi que no seu trono não faltaria rei, não faltaria sucessor. Mas sabe o que aconteceu? 100 anos depois, os filhos de Israel não aprenderam a lição, e aí entraram na mesma idolatria que as tribos do norte entraram. Aí, quem é que é levantado? Os caldeus. Deus levanta Nabucodonosor, que leva as tribos do sul, o reino de Judá, que é o reino de Israel, em cativeiro para a Babilônia. E é nesse contexto, no final do reinado de Josias e o início do reinado do rei Joaquim, que foi um rei mau, que é levantado Abacuque para profetizar exatamente sobre essa situação que estava acontecendo com os filhos de Judá. E como é que ele inicia, na verdade, esse livro? Ele inicia esse livro levantando um questionamento aqui diante de Deus, que nós vamos ver. Porque Deus ele começa dizendo que esse livro é uma sentença. É uma sentença que foi revelada ao profeta. Tem alguma tradução que vai dizer que é um peso. Já começa por aí, o negócio não é fácil. E aí, quando ele recebe essa palavra de que ele tinha que escrever uma mensagem que era mais um peso, uma sentença, ele vai orar a Deus, e ele começa dizendo: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Aí ele começa a dizer: porque me mostras a iniquidade e me fazes dizer a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. É a primeira oração. Você vai ver duas orações, que são dois questionamentos que Abacuque faz, e duas vezes Deus responde ao profeta. Nós vamos depois ver a resposta de Deus, não hoje, mas só quero ler. Olha o que é que Deus diz, só para vocês entenderem esse contexto histórico todo que eu contei. No versículo 5, Deus começa a falar: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos sou contada. Pois eu que suscito, sou eu que levanto os caldeus. Quem são os caldeus? Os babilônicos. Exatamente quem era o rei dos babilônios? Nabucodonosor. Deus está dizendo que ele mesmo levantaria Nabucodonosor para castigar o seu povo, o povo de Israel, ou a nação de Judá, por causa do seu pecado.
Então o livro, ele se fundamenta nessas coisas, e ele foi escrito exatamente nesse período, no período em que os filhos de Israel seriam levados em cativeiro para a Babilônia. Está tudo ok, irmãos? Ficou claro? Agora a segunda coisa que eu quero levantar aqui: quais são as razões para a gente estudar o livro de Abacuque? Você pode me perguntar, pastor, quais são as motivações para a gente estudar o livro de Abacuque? Primeiro, que a mensagem de Abacuque, a gente vai ver que ele não é, ou seja, o profeta Abacuque, ele não é um ilustre desconhecido. Ele não é alguém cujo nome ficou encoberto pela poeira do tempo. E ele não é também um profeta que ergueu a sua voz num tempo remoto, sem qualquer conexão com os nossos tempos modernos. Se você olhar para esse livro, você vai ver que a voz de Abacuque está nas ruas, está nas salas das universidades, está nos tribunais de justiça, nos salões dos palácios e no sacrário irrequieto da alma humana. Por isso, nós queremos apresentar algumas razões para estudar esse livro. A primeira é que Abacuque faz no seu livro um diagnóstico dos nossos dias. Ele tira uma radiografia do tempo em que nós estamos vivendo hoje, e ele esmiuça as entranhas da nossa geração. Ele vê o mundo com os olhos de Deus e interpreta a vida pela ótica do Criador. Abacuque começa a sua profecia com choro e a termina cantando. O que foi que produziu mudança em seu coração? A mudança produzida em seu coração foi a certeza da soberania de Deus na história e na vida do seu povo. Então essa é a primeira razão para a gente estudar o livro de Abacuque, porque ele é um livro atual. Ele trata de assuntos que nós estamos vivendo hoje, que nós estamos vendo hoje em nossa sociedade, que nós estamos vivendo hoje no mundo inteiro. Segunda razão para a gente estudar o livro de Abacuque é a coragem do profeta. A gente aprende muito com a coragem desse homem. Sabe por quê? Porque Abacuque tem coragem de abrir o coração para Deus e de fazer perguntas que chegam a nos constranger. Você sabia que tem muita gente que está magoado com Deus, está com raiva de Deus, não tem coragem de dizer isso porque tem medo de Deus? E o profeta tem coragem de fazer perguntas a Deus aqui. Ele começa no versículo 2 dizendo: até quando, Senhor, eu clamarei e tu não me escutarás? Até quando é que eu vou gritar e tentar abrir os teus olhos para que tu vejas a violência que está acontecendo em nosso meio e tu não entras com salvação para o teu povo? Senhor, eu te pergunto ainda, por que é que tu me mostras a iniquidade? Por que é que o Senhor me faz ver a opressão que está acontecendo? A destruição, a violência estão diante de mim. Contenda, litígio, separação se levanta todo dia. A lei está frouxa, a lei de Israel. Ninguém está cumprindo a lei. A justiça não se manifesta. O justo é tido por culpado e o culpado é inocentado. Até quando que a gente vai ver a violência, a truculência, as tocaias, os crimes de aluguel? Até quando a gente vai ver os homens transformados em feras humanas, pessoas ávidas por presenciar arenas de terror, palco de medo, de morte e de bestialidade, e o Senhor não faz nada? Era isso que ele estava questionando com Deus. Ele questiona a situação moral e espiritual do seu povo, e depois ele ainda questiona os métodos de Deus. O cara é corajoso mesmo. Me faz lembrar até de Jonas. Jonas tinha também coragem, né? Alguém pensa que Jonas era medroso?
Qual era a coragem de Jonas? Ele, conhecendo Deus a quem ele servia, teve coragem de dizer não para Deus. Agora sofreu as consequências. Deus disse: vai para Nínive. Ele foi para o extremo oposto. Foi para Tarsis. Pegou um navio para outro lugar. Conhecendo Deus a quem ele servia, ele teve coragem de dizer não. E aqui a gente vê um profeta que, mesmo levantando esses questionamentos, ele, depois que Deus falou com ele, que ele compreendeu, ele se colocou na torre de vigia. Ele subiu para a torre de vigia e entendeu que os ímpios serão julgados, mas os justos vivem pela fé. Seu coração se aquietou e ele começou a cantar quando percebeu que Deus é o soberano, é o absoluto Senhor do céu e da terra. E aí ele termina dizendo: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, ainda que a oliveira minta, nos currais não haja gado, e as ovelhas sejam arrebatadas na manada e nos currais não haja gado, todavia, mesmo sem entender determinadas coisas, eu vou me alegrar no Senhor e exultar no Deus da minha salvação. Foi essa a atitude dele. Mas a terceira razão para a gente estudar o livro do profeta Abacuque é que a gente vai encontrar aí a esperança de um tempo novo depois do vale escuro. Abacuque termina a sua profecia com louvor e pedindo a Deus avivamento. Abacuque nos ensina que as rédeas da história estão nas mãos de Deus. Ele nos adverte que é o mesmo Deus que está assentado no alto e sublime trono governa a vida do seu povo. Amém, gente? Muito bem. Agora vem uma terceira coisa. Nós vamos começar a entrar no texto que nós temos lido. O que é que nós vamos encontrar nesse texto que nós temos lido aqui? Nós vamos encontrar a queixa de um profeta diante de Deus. Não é verdade? Quando você lê aqui os versículos 1 até, mais precisamente do versículo 2 até o versículo 4, você vai encontrar alguém fazendo uma queixa, não é verdade? Levantando questionamento. Não é a coisa que eu me... Até quando, Rodrigo? Até quando, macho? Tu não vai resolver esse problema aí? Situação desse jeito, macho? Está entendendo? Eu estou pedindo a tu para chegar e resolver esse problema, agir dessa maneira, e tu está calado, macho. É mais ou menos isso aqui que o profeta está falando com Deus. Até quando, Senhor? Eu vou gritar violência e o Senhor não me escuta? É o justo sendo oprimido? São os ricos explorando os pobres? Será que a gente não vê isso nos dias de hoje? Os direitos humanos sendo jogados de lado, o poder bélico se fortalecendo. Irmão, você sabe que a gente tem hoje armas nucleares que basta apenas um doido apertar um botão só colocar um botão e o mundo todo é destruído. Ainda não aconteceu porque Deus estabeleceu o tempo em que todas as coisas chegarão ao seu fim. Mas você pode ter certeza que esse tempo está muito breve. Tem muita gente que pensa que não. E sobre isso o próprio apóstolo Pedro levantou questionamento. Olha, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que muitos a tenham por tardia. Sabe por que é que ele ainda não permitiu que um doido desse apertasse um botão e o mundo se acabasse? Os elementos ardendo se fundirão, como diz a Bíblia, fogo para tudo quanto é lado, porque ele é longânimo, não querendo que alguém se perca, mas que os homens venham ao pleno conhecimento da verdade e venham ao arrependimento. É Deus dando uma oportunidade para nós. Então, mas a queixa do Abacuque mostra aqui que o capítulo 1 começa com o clamor de um homem que tem um problema e não pode resolvê-lo. Por isso ele começa dizendo: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás?
O mundo ao redor do profeta achava-se em confusão, a violência campeava e Deus não tomava providência nenhuma. Mas vamos ver mais detalhadamente as razões da queixa do profeta. Por que é que o profeta se queixava? Ele tinha razão, vamos ver para isso. Ele começa a dizer, primeiro, os justos eram oprimidos. Versículo 4, ele diz, por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. O perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Aí no versículo 13, ele diz para Deus, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Se tu és assim, aí sou eu que estou analisando a coisa, se tu és assim tão puro de olhos, que não podes ver o mal, a opressão tu não podes contemplar, por que o Senhor tolera os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? São questionamentos que o profeta faz. Os justos estavam sendo oprimidos e ele não conseguia entender. Segundo lugar, o povo estava vivendo em pecado aberto. Capítulo 2, versículo 4 do livro de Abacuque, diz, o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava-a sobre as tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Capítulo 2, versículos 4 capítulo 2, versículo 4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Versículo 15. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida, o seu furor, e o que embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Versículo 16. Será farto de opróbrio em vez de honra. Bebe tu também e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor, e ignomínia cairá sobre a tua glória. O povo vivia em pecado aberto e o profeta não entendia. Aqui esse texto que a gente já leu aqui, já é Deus dando a resposta para o profeta, dizendo o que iria acontecer. Mas vamos continuar. A terceira razão da queixa do profeta é que, além do povo, o povo está oprimindo os justos. O povo, na sua maioria, vivendo em pecado aberto, o povo adorava os ídolos. Versículo 18 nos diz assim, que aproveita o ídolo, visto que o artífice o esculpiu, e a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos. Então a gente vê esse cenário terrível, e o profeta olhando para a sua oração, a gente vai ver que ele tinha razão de se queixar diante de Deus. E ainda mais, os pobres eram oprimidos pelos ricos. Os pobres trabalhavam para enriquecer mais ainda o rico e viver ainda mais na miséria. O pobre se tornava cada vez mais pobre e o rico cada vez mais rico. Será que a gente vê essa realidade? Quinta razão da queixa do profeta era a violência que campeava solta em Judá. A violência em Judá estava presente no palácio, estava presente nos tribunais, estava presente nos mercados e nas ruas. A violência tinha se infiltrado em todos os segmentos da sociedade. Ela havia fermentado toda a massa e envenenado de tal forma a nação que o juízo de Deus não podia mais ser retardado ou suspenso. Era essa a situação que o povo de Judá, a nação de Deus, estava vivendo no período de Abacuque. Hoje eu vou ser breve, vou ser rápido nessa mensagem, porque a minha intenção é só introduzir o assunto, de modo que eu estou indo para a conclusão.
eu gostaria de concluir essa nossa primeira exposição fazendo um resumo do livro de Abacuque para que vocês possam se situar bem. Em primeiro lugar, o capítulo 1 de Abacuque nos mostra que Abacuque fica sabendo que o reino de Judá será conquistado pelos caldeus, entenda-se caldeus os babilônios. E aí em sua aflição, Abacuque aqui pergunta a Deus por que é que Deus permitiria que uma nação iníqua, como era a nação de Babilônia, destruísse Judá. É isso que a gente vai entender. Essa oração de Abacuque aqui no capítulo 1 toda, é ele fazendo oração e levantando esses questionamentos a Deus. O capítulo 2 vai nos mostrar que o Senhor, e aí Abacuque nesse questionamento, questiona também sobre a santidade de Deus, sobre a justiça de Deus, como é que um ser santo permite que o ímpio ganhe sobre o justo e que o ímpio prospere. Essa era o questionamento no livro de Jó, esse era o questionamento também. Por que Deus permite que os ímpios prosperem? Esse mesmo questionamento Abacuque levanta aqui. Aí no capítulo 2 o Senhor lembra a Abacuque que seus planos ainda não estão terminados, mas que serão cumpridos posteriormente. Deus mostra que a sua justiça por fim cairá sobre os iníquos. Como? Deus vai dizer para Abacuque, olha, eu mesmo levantarei a nação dos caldeus para punir o meu povo, mas depois eu mesmo virei e eliminarei esse povo iníquo que se levantou contra o meu povo. É essa a resposta de Deus. O capítulo 3, que é o último capítulo, Abacuque compreendendo agora os planos de Deus, depois que Deus lhe responde 2 vezes a oração, ele oferece uma oração, ou um salmo poético de louvor a Deus e a sua majestade. Irmãos, nesta noite qual é a principal lição que fica para nós sobre esses primeiros 4 versículos do livro de Abacuque? A principal lição que fica para nós é que Deus não tem compromisso com quem vive na prática do pecado. Isso é muito sério e eu gostaria que você fixasse isso em sua mente. Aqui eu não estou falando de espírito de religiosidade. A gente não pode confundir pecado com viver uma vida bem, viver bem aqui na terra. Porque tem gente que acha que para servir a Deus, você tem que viver uma vida enclausurada, isolada da vida do mundo, e tudo é pecado. Tem gente que vive aterrorizado com Deus, porque aprenderam ao longo da vida que o seu Deus é um Deus carrasco que está com um porrete na mão para dar uma cacetada na cabeça e lançar no fogo do inferno pelo menor ato que você cometer, que entende que é de desobediência. Tem muita gente que vive a vida inteira com sentimento de culpa. Veja bem, não é com culpa real, é com sentimento de culpa, porque eles praticaram alguma coisa, já pediram perdão a Deus, mas eles não conseguem se perdoar e acham que Deus nunca vai perdoar. E ele fica sempre prisioneiro daquele sentimento de culpa. Aqui nós estamos falando de uma vida na prática do pecado. O que é a prática do pecado? Alguém que tem prazer em viver no pecado. Quem é nascido de Deus não tem prazer em viver no pecado. Vou dar aqui um exemplo. A pessoa que não nasceu de novo vive a vida do mundo de uma forma tranquila, sai, se envolve no mundo das drogas lícitas e ilícitas, se prostituem, adulteram. Tem alguns até que se exibem, vamos pensar aqui no aspecto masculino, alguns homens até que se juntam para se exibir, que conseguiu conquistar a mulher X que o outro não conseguiu. Para eles aquilo é
prazeroso, é maravilhoso. Mas quem nasceu de novo, alguém que nasce de novo, pode cair num pecado? Pode. Mas qual é a diferença de alguém que vive na prática do pecado para alguém que nasceu de novo e eventualmente comete pecado? É que alguém que nasceu de novo e por uma falta de vigilância comete pecado, quando ele peca, ele se sente o mais miserável de todos os homens, ou de todas as mulheres, e ele só vai se sentir em paz quando, arrependido, em contrição, ele pede perdão a Deus e pede para Jesus lavar o seu coração com o seu sangue. Aí é que há restauração. É essa a diferença. Então, mas Deus não tem compromisso com quem vive na prática do pecado. Tem até algumas pessoas por aí que a mente já se cauterizaram. O que é uma mente cauterizada? É igual uma máquina que enferrujou. A engrenagem enferrujou e não funciona mais, não serve mais para nada. Então, mente cauterizada é uma mente que não sente mais agulhada na alma por causa do pecado, é uma mente que não tem discernimento mais da voz de Deus, é uma mente que para ele nada tem nada a ver, vai encarando as coisas como tudo sendo normal. Será que nós não estamos vivendo isso nesse tempo pós-moderno? Sim ou não, gente? Nós estamos falando alguma coisa distante de nós? Tem muita gente aí se dizendo cristão, que, meu irmão, aí eu volto àquilo que Mahatma Gandhi falou. Eu acredito no vosso Cristo, não acredito no vosso cristianismo, porque aquilo que tu fazes fala tão alto que eu não consigo escutar aquilo que tu dizes. Há uma dissociação entre aquilo que a pessoa fala para aquilo que a pessoa faz. Então nós estamos vivendo hoje no período da teologia liberal. O que é a teologia liberal? Que está aberta a tudo. Estão tentando caçar, estão tentando colocar rédeas, cabresto em nossa vida e tampar a nossa boca para que a gente não denuncie o pecado, para que a gente aceite como sendo normal a união entre um homem com outro homem, uma mulher com outra mulher, ou as relações alternativas que existem por aí como sendo uma coisa normal, sob pena de você, inclusive, responder processualmente. Nós estamos vivendo esse tipo de coisa. Aí fora, os homens podem dizer o que quiser. Pode dizer que tudo isso é normal. A minha Bíblia continua dizendo que isso é uma paixão infame. E se a minha Bíblia diz isso, eu vou pregar o que a minha Bíblia diz e acabou essa conversa. Não é assim que a gente tem que ser? Deus não tem compromisso. Tem muita gente por aí vem o espírito da hipocrisia. Como é que pode? Eu condeno todo mundo, estou aqui dentro da igreja e condeno todo mundo. Acuso as pessoas, eu digo porque eu lido esses anos inteiros com pessoas. E eu já lidei com pessoas que vinham para a igreja somente para observar o comportamento dos outros. Era naquela época de usos e costumes que vinha só para olhar qual era o tipo de roupa e quem sofria mais com isso eram as mulheres. Que a irmã fulana vinha para a igreja. Teve uma vez que tem um pastor que disse que ia ficar na porta da igreja com uma agulha e linha na mão para costurar as saias que viessem com lascão. Que autoridade tenho eu para querer costurar os lascão das saias das irmãs? O que é que isso tem a ver? Enquanto isso, o camarada mentia, se passava por aquilo que ele não era, se envolvia em tramóias, era um picareta, comprava fiado e não pagava, dava calote, vivia as coisas mais absurdas. Escute, quando você ouvir alguém batendo apenas numa tecla, sendo contra o tempo inteiro apenas uma coisa, vá analisar que aquela pessoa tem problema naquela área. Quase sempre a pessoa tem problema naquela área. Presta atenção, Deus não tem compromisso com quem vive na prática do pecado, mas Deus não tem compromisso com quem é hipócrita. Entenderam, irmãos? Agora, isso significa o quê? Que a igreja deve ser árbitro e condenadora do mundo? Não, a igreja está aqui para amar e para acolher e para dizer que não importa.
se a pessoa entrou nesse caminho, ela é uma pessoa por quem Jesus morreu, e se ela se arrepender até na última hora, em qualquer momento, igual o ladrão da cruz, que viveu a vida inteira em pecado, mas ele só fez dizer: Senhor, lembra-te de mim. Ele não pediu, é interessante que o ladrão da cruz não pediu para Jesus lembrar dele imediatamente, não. Ele disse, se você olhar o contexto, vai dizer: lembra-te de mim quando vieres em teu reino. Quando viria o reino de Cristo, ele não sabia. Ele só pediu para Jesus não se esquecer dele, quando um dia ele voltasse para estabelecer o seu reino. Somente isso. Aí Jesus olha para ele assim, não sei nem se estava para Jesus se virar para ele, mas pelo menos colocou os olhos assim de lado e disse: hoje eu quero te dizer que antes das 6 da tarde, porque o dia do judeu terminava às 6 horas, antes dos pais chamar os filhos para a última refeição do dia, antes da vida terminar a sua rotina, eu te digo que ainda hoje estarás comigo no meu reino. Isso é uma coisa extraordinária, irmãos. Então a gente tem que entender isso, mas coloque isso: Deus não tem compromisso com quem vive na prática do pecado e nem tem filhos prediletos. Deus não tem imunidade, não nos dá imunidade especial para pecar. O pecado do povo de Deus é mais grave, mais hipócrita e mais danoso do que o pecado do ímpio, mais grave porque peca contra a maior luz, mais hipócrita porque enquanto denuncia o pecado na vida dos outros, comete-o secretamente, mais danoso porque quando o povo de Deus tropeça e cai, o escândalo é maior. Então que a gente coloque isso em nossa mente. Vamos viver a vida cristã em toda a sua plenitude, viver feliz, mas vamos viver em justiça, em equidade, em santidade e em temor diante de Deus, para que a sua mão não venha sobre nós, trazendo consequências desastrosas sobre a nossa vida. Que Deus tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé nesta hora e vamos orar ao Senhor. Eu quero lhe incentivar nesta noite a, durante a semana, separar esse livro de Abacuque, ele é tão pequenininho, para você ir lendo, para você ir estudando e você ir crescendo juntamente conosco aqui na presença de Deus. Eu gostaria de chamar o irmão Francisco, que está vindo aqui com o irmão Antônio, para vir aqui à frente. O irmão Francisco, ele está frequentando aqui a nossa igreja, e sexta-feira no culto de varões, o irmão Antônio veio falar comigo, dizendo que o irmão Francisco gostaria de saber como faria para ser recebido aqui como membro da nossa igreja, e eu quero recebê-lo nesta noite aqui, e quero saber se a igreja quer receber o irmão Francisco com alegria. Amém? Amém, irmãos? Amém. Então nós vamos orar pelo irmão, dizer que é uma alegria recebê-lo aqui. E acredito que o grupo de varões fica muito feliz, né, com mais um servo de Deus que vem aí para somar. Pai, eu quero te louvar pela vida do irmão Francisco, que um dia te aceitou, te abraçou, te recebeu, e trilha, Senhor, nesse novo e maravilhoso caminho. Pai, peço-te que as tuas mãos sejam estendidas sobre o teu filho e que ele seja usado por ti, produzindo muito fruto em tua obra, e que aqui, Senhor, o teu nome seja glorificado através da vida dele. Ó Deus amados, assim nós o recebemos no seio desta igreja, no seio do corpo de Cristo, declarando a tua bênção sobre a vida do teu servo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Amém. Senhor, eu quero te agradecer pela tua palavra que nós temos ministrado nesta noite. Quero te agradecer, ó Deus, porque temos diante de nós o livro de um profeta que viveu, ó Deus, há tantos milênios distante de nós, mas que tem uma mensagem tão atual, que tem uma mensagem tão necessária para a nossa vida, Senhor. Permita, ó Deus, que sejamos abençoados e impactados por essa palavra, que cada dia essa palavra venha promover
as transformações necessárias em nossa vida, em nossa alma e em nosso coração, meu Senhor. Permita que cresçamos, ó Deus, no conhecimento da Tua santidade, que conheçamos os atributos da divindade e que possamos, ó Deus, internalizá-los em nossa vida, para que possamos viver essa vida que agrada ao Senhor. Ouve, Senhor, nossa oração, atende, ó Pai, o nosso clamor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amanhã, pela manhã, nós teremos a oração, escola bíblica foi hoje. Terça-feira à noite, oração e ainda está tendo aula, Marcos, do Aliançados, né? Terça e quarta-feira. E nós temos também nossos lares de paz que estão funcionando nos dias que não tem culto na igreja. Alguns na quarta, outros na sexta, alguns no sábado. E está indo tudo muito bem, esse trabalho para a glória e honra do nome do Senhor. E no próximo domingo nós teremos a escola bíblica dominical e à noite um grandioso culto na presença do Senhor. Quero que você levante a sua mão para o alto aqui e diga: Senhor Deus, diga mais alto: Senhor Deus, me ajude a compreender a Tua palavra. Eu quero conhecer a mensagem do profeta Abacuque. Lança luz sobre os olhos do meu entendimento e me ajude a aplicar esta palavra ao meu coração. Eu te peço em nome de Jesus. Está aniversariando hoje o Felipe Anderson e o nosso irmão Eugênio Jacó. Gostaria de convidá-los para vir aqui para a gente orar por eles, abençoar a vida dos servos de Deus. Felipe Anderson, que esteve aqui com Misael, meu filho, sexta-feira, e mais o Douglas, no culto dos varões, nos ajudou muito. Um trabalho abençoado mesmo. O irmão Jacó também, que é essa bênção de Deus. Agradecer aos irmãos que oraram pelo irmão Jacó. Ele já está recuperado. Deus lhe deu um grande livramento, né, irmão Jacó? Num acidente que poderia ter sido mais danoso, mas Deus o preservou. Pai, eu quero te louvar, Senhor, pelas vidas dos teus filhos, Felipe Anderson e Jacó, que completam mais um ano de vida, Senhor. Ó Deus, peço-te que o Senhor os guarde, os fortaleça, os proteja, os abençoe, que eles, Senhor, possam ter muitos anos de vida com saúde e que vivam para o louvor da Tua glória, que os planos, propósitos e projetos de seus corações sejam alcançados, atingidos e realizados. Assim nós os abençoamos em nome de Jesus, e a igreja canta conosco: parabéns para vocês nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para vocês nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns, meu irmão, que Deus lhe abençoe muito em nome de Jesus. Parabéns, meu irmão, Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Irmãos, vamos encerrar o nosso culto nessa noite, amém? Quem está abençoado, diga amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, que as consolações e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre vós, irmãos, sobre todo o povo de Deus na terra, agora e sempre. Amém, Jesus. Tenha uma semana